Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou falar sobre a declaração modelo 10. Também vou falar sobre a DMR-AT. Mas o que é a declaração modelo 10? A declaração modelo 10 é uma declaração que as empresas entregam à autoridade tributária até ao dia 10 de fevereiro. É uma declaração anual que este ano tem uma data de entrega um pouco diferente daquilo que é habitual. Vamos já falar da declaração modelo 10, mas antes disso, a matéria que eu aqui vou apresentar neste vídeo é uma matéria que na Certform é desenvolvida nos cursos de e-learning e live streaming. Concretamente, na página da Certform, certform.pt, pode consultar toda a oferta formativa que desenvolvemos, tanto nas modalidades de e-learning como na modalidade live streaming. Esta matéria sobre a declaração modelo 10 é uma matéria que é amplamente desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática aplicada no módulo de salários, bem como no curso prático de Gestão Fiscal no módulo de IRS. Também a matéria é desenvolvida, e especialmente desenvolvida, no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática aplicada. Até porque a declaração modelo 10 é uma obrigação que decorre do IRS. A declaração modelo 10 é uma declaração que as entidades entregam relativamente a rendimentos e retenções de residentes. Esta declaração ela tem como prazo o dia 10 de fevereiro do ano seguinte. A declaração modelo 10 destina-se a declarar os rendimentos sujeitos a imposto, isentos e não sujeitos, que não sejam ou não devam ser declarados na declaração mensal de remunerações, AT, auferidos por sujeitos passivos de IRS, residentes no território nacional, e é muito importante aqui residentes no território nacional, bem como as respectivas retenções na fonte. Bom, a declaração modelo 10, ela serve para declarar aqueles rendimentos que a entidade pagou a todos aqueles sujeitos passivos que não são os seus trabalhadores, ao nível de rendimentos do trabalho dependente. Porque quando se tratam dos seus trabalhadores, a declaração que é entregue às finanças, e não é anual, é mensal, é chamada Declaração Mensal de Remunerações AT. Esta é entregue todos os meses, sempre até ao dia 10 do mês seguinte. E, efetivamente, nesta declaração, na DMR-AT, a empresa vai apresentar os rendimentos do trabalho dependente, chamada categoria A, auferidos por sujeitos passivos residentes em território português, incluindo os rendimentos dispensados de retenção na fonte, os rendimentos isentos e ainda excluídos nos termos dos artigos 2º A e 12º do Código do IRS, desde que pagos ou colocados à disposição do seu titular. A DMR é para ser entregue todos os meses, até ao dia 10 do mês seguinte, e constam
os rendimentos dos trabalhadores dependentes residentes. No entanto, uma empresa ela paga rendimentos a várias outras categorias. Há a categoria B, dos trabalhadores independentes. Há a categoria F, prediais. Há a categoria E, capitais. E então, para todas essas outras categorias que não constam da DMR, existe uma declaração, mas que é de caráter anual e não mensal. É a declaração modelo 10. A declaração modelo 10, em conformidade com o artigo 119, número 1, a linha C, subalíneas 2is e a linha D do Código do IRS e também do artigo 128 do Código do IRC. Bom, vamos então descrever um pouco esta declaração, sem antes dizer que em 2021 temos uma novidade relativamente à declaração modelo 10. Esta declaração, ela por regra, é entregue até ao dia 10 do mês de fevereiro. No entanto, de acordo com o nosso calendário fiscal, o calendário fiscal que vai de janeiro até dezembro, clicando em fevereiro, eu tenho que a declaração modelo 10, este ano de 2021, e com base no ano de 2020, ela vai ser entregue até ao dia 25 de fevereiro. Bom, o prazo foi prorrogado devido à situação que nós vivemos atualmente a nível mundial. Então, a entrega da declaração modelo 10 por transmissão eletrónica de dados ou em suporte de papel, nos casos em que seja possível, mas na esmagadora maioria dos casos é por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos que sejam devedores de rendimentos que não forem declarados na tal Declaração Mensal de Remunerações, a DMR. Portanto, este ano 2021, respeitante aos rendimentos de 2020, a modelo 10 é entregue até ao dia 25 de fevereiro. A declaração, a chamada DMR, como eu já tinha dito, é todos os meses entregue e, claro, em fevereiro, em função de janeiro, ela é entregue até ao dia 10. E depois o valor da retenção de IRS que dali resulta, respeitante aos trabalhadores dependentes, terá que ser entregue à autoridade tributária do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Todos os meses, desde janeiro, aparece sempre a DMR. Claro que, dependendo se estamos num fim de semana, o prazo é até ao dia 10, mas poderá ser até ao dia 11 ou até ao dia 12, vai sempre depender se o dia 10 calha em algum feriado ou em algum sábado ou domingo. Em fevereiro será até ao dia 10, em março até ao dia 10, em abril até ao dia 12, em maio até ao dia 10, junho até ao dia 11, julho até ao dia 12 e assim sucessivamente. Aqui no calendário fiscal, onde eu tenho todas as obrigações fiscais das empresas e dos sujeitos passivos em geral, incluindo os próprios sujeitos passivos de IRS, a declaração mensal de remunerações aparece sempre todos os meses, porque é uma obrigação mensal. Já a declaração modelo 10, apenas respeitante ao calendário de fevereiro, onde, mais uma vez, este ano, exclusivamente este ano, até ao dia 25 de fevereiro. A declaração modelo 10, ela consiste no seguinte. É constituída pelo quadro 4. Eu vou apenas falar dos quadros mais importantes e de seguida vou fazer um pequeno exemplo de preenchimento desta declaração a partir do portal das finanças. Os principais quadros da declaração modelo 10 são o quadro 4. O quadro 4 é o quadro dos valores totais das importâncias retidas na fonte. Quer seja ao nível do IRS, quer seja ao nível do IRC. Isto porque a declaração modelo 10 também serve para declarar as retenções na fonte em sede de IRC. Em sede de IRS, temos a declarar os rendimentos empresariais e profissionais,
os outros rendimentos de capitais, os prediais, incrementos patrimoniais, pensões. Depois temos as retenções de IRC no âmbito do artigo 94 do Código do IRC. As retenções a taxas liberatórias também. Aqui são os valores totais das retenções. Eu simplesmente não disse trabalho dependente porque já referi que o trabalho dependente fica destinado à DMR-AT, em termos normais. Depois, o quadro número 5 é o quadro onde a entidade vai declarar à autoridade tributária a relação dos titulares de rendimentos. Se é verdade que no quadro 4 são colocados os totais das retenções em sede de IRS, no quadro número 5 são declarados os sujeitos passivos, um a um, ou seja, em primeiro lugar todos os trabalhadores independentes da empresa, cada um vai ocupar uma linha, depois os que tiveram ou que auferiram rendimentos de capitais, depois os que auferiram rendimentos de prediais, os que auferiram rendimentos em sede de IRC, tudo nesta listagem que é entregue à autoridade tributária. Obviamente que os totais das retenções de IRS, quando definida a categoria, a B, por exemplo, a E, a F e por aqui fora, os totais vão corresponder à soma parcial de cada um dos sujeitos passivos, formará o total para efeitos do rendimento ou da retenção dos trabalhadores independentes em rendimentos empresariais e profissionais, que virá ali o total, no quadro 4, campo 02, dos prediais, por exemplo, no quadro 4, campo 05, os totais, que são discriminados no quadro 5. É por causa desta declaração que, quando estas pessoas ou estas empresas, porque também estamos a falar aqui de IRC, a entregarem a sua declaração modelo 3, os valores já poderão aparecer pré-preenchidos. Assim como quando as entidades sujeitos passivos de IRC entregarem a sua declaração modelo 22, os valores também já estarão pré-preenchidos em termos das entidades retentoras. Isto porque a declaração modelo 3, de acordo com o nosso calendário fiscal, é aquela declaração do IRS que nós sabemos que iremos entregar ou a partir do mês de abril. Em abril começa a entrega do modelo 3, o modelo do IRS, e ele vai ser realizada, essa entrega, durante o mês de abril e até 30 de junho, conforme o calendário fiscal de abril. Modelo 3, envio ou simplesmente confirmação, quando seja a declaração automática. Existe declaração automática por causa da DMR, das entidades patronais já entregarem à autoridade tributária toda a informação e pelo facto de os sujeitos passivos também confirmarem no portal das finanças as despesas, está tudo muito automatizado e daí a possibilidade da entrega da declaração modelo 3 via automática. E esta declaração, modelo 3, efetivamente é entregue nos meses de abril, maio e até 30 de junho. Já a declaração modelo 22, que é a declaração do IRC das empresas, essa declaração, modelo 22, é uma declaração que as empresas, por norma, entregam até ao dia 31 de maio. Maio, IRC, envio da declaração periódica de rendimentos modelo 22 até ao dia 31 de maio ou até ao final do mês de maio. Isto porque o modelo 10 também serve para declarar retenções em sede de IRC. Bom, depois de compreendermos para que serve esta declaração modelo 10, nada melhor do que fazer o preenchimento breve de uma declaração. Obviamente que quem possui
uma aplicação, ou a empresa que possui uma aplicação informática de gestão do pessoal, vai produzir esta declaração através dessa mesma aplicação, criando um ficheiro para que depois, quando chegar o prazo de entrega da declaração, possa fazer o upload do mesmo a partir do portal das finanças. Eu aqui, nesta breve apresentação, vou mesmo preencher a declaração via portal das finanças, porque, para efeitos pedagógicos, é bastante mais interessante do que simplesmente criar um ficheiro e fazer o respectivo upload para o portal das finanças. Deste modo, temos que ir ao portal das finanças. O portal das finanças e a partir do momento em que fazemos a entrada no portal das finanças, com o número fiscal e a senha da entidade, logo na parte frontal do portal das finanças temos em serviços frequentes aquelas declarações que de forma mais frequente ou estão para entrega no prazo do mês em que estamos a consultar o portal das finanças. A DMR, por exemplo, a Declaração Mensal de Remunerações, é uma declaração que se entrega todos os meses, ela está sempre aqui preparada na parte frontal do portal das finanças. Mas a declaração modelo 10, como é uma declaração que só se entrega uma vez por ano, ela tem que ser procurada na área de todos os serviços. Claro que eu poderia sempre fazer a pesquisa aqui e escrever modelo 10, o sistema iria automaticamente encontrar a declaração. Mas eu vou mesmo obrigar-me a procurar a declaração a partir dos serviços. Temos aqui todas as declarações ou as obrigações fiscais declarativas que as entidades e os sujeitos passivos em geral estão obrigados a entregar. E, a partir de um certo momento, começam a aparecer os chamados modelos. E é uma questão de eu agora chegar ao modelo 10. Aqui tenho eu o modelo 10. O modelo 10, rendimentos e retenções residentes. Vamos então clicar em preencher declaração. Obviamente que pode ser sempre enviar ficheiro, se tivermos o tal ficheiro produzido no sistema informático. Eu vou fazer preencher declaração para ter a oportunidade de mostrar efetivamente a respectiva declaração preenchida. O sistema pede-me então a identificação fiscal da entidade, a sua senha e temos a declaração modelo 10. Entretanto, eu estava com o Caps Lock desligado e a senha era em letras maiúsculas, já consegui entrar. Então, temos o preenchimento da declaração modelo 10. Temos aqui também no portal das finanças, consulta as regras de relação de preenchimento entre a modelo 10 e a DMR, a Declaração Mensal de Remunerações AT. Começo por colocar o ano, atualmente vamos ter o ano de 2020, que será então entregue até 25 de fevereiro de 2021. Começamos pelo preenchimento da declaração. Para efetuar o preenchimento da sua declaração, de forma simples e rápida, pode optar por uma das opções. Leitura de uma declaração previamente gravada num ficheiro e criação de uma declaração vazia. Eu vou fazer a criação de uma declaração vazia para poder explicar o preenchimento. E aqui temos nós a declaração modelo 10 no portal das finanças para começar a ser preenchida. Em primeiro lugar, o Serviço de Finanças da área, depois o número de identificação fiscal da empresa, o ano 2020, o quadro 4, aquele quadro onde nós colocamos os totais das importâncias retidas nas várias categorias de rendimentos. Eu não coloco qualquer relevância aqui no trabalho dependente, porque o trabalho dependente é declarado
noutra declaração, na DMR-AT, e, portanto, para a generalidade das entidades, será o trabalho independente, cujo valor global das retenções na fonte efetuados em 2020 é colocado no 0,2, outros rendimentos de capitais, prediais, incrementos patrimoniais, pensões e as retenções de IRC, porque o artigo 94 do Código do IRC, e é importante falarmos só um pouquinho sobre o artigo 94 do Código do IRC, é que a declaração modelo 10, ela não é apenas para declarar a relação dos sujeitos passivos de IRS, aos quais a empresa realizou o mecanismo de retenção na fonte e pagou, ou colocou à disposição e pagou rendimentos de categorias para além da categoria A. Também para efeitos de IRC. É que, no âmbito do artigo 94 do Código do IRC, retenção na fonte, o IRC é objeto de retenção na fonte relativamente aos seguintes rendimentos obtidos em território português. Temos, por exemplo, os rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial. Temos os rendimentos, por exemplo, dos prediais, que são rendimentos que efetivamente vão ser declarados na declaração modelo 10, quando a nossa empresa paga uma renda de um contrato de arrendamento a uma outra entidade ou um outro sujeito passivo de IRC, é feita uma retenção em sede de IRC, ou até mesmo quando a nossa entidade paga rendimentos de capitais, juros, lucros, a outras entidades sujeitos passivos de IRC. É que o artigo 94, número 1, a linha C, faz referência que o IRC é objeto de retenção na fonte relativamente a rendimentos de aplicação de capitais, não abrangidos nas alíneas anteriores, e rendimentos prediais, tal como são definidos para efeitos de IRS, quando o seu devedor seja sujeito passivo de IRC, ou quando os mesmos constituem encargo relativo à entidade empresarial ou profissional dos sujeitos passivos de IRS que possuam ou devam possuir contabilidade organizada. E eu vou dar um exemplo no preenchimento agora da declaração modelo 10, numa situação ao nível também do IRC. Para além do IRS, o IRC. Então, se é verdade que no quadro 04 são colocados os totais dos valores retidos na fonte, por cada um dos tipos de rendimentos, no quadro 05 nós colocamos a identificação de cada um desses mesmos titulares de rendimentos, a relação dos titulares de rendimentos, para que a autoridade tributária conheça exatamente quem foram aquelas pessoas, singulares ou coletivas, às quais nós pagamos rendimentos, para além dos da categoria A, e residentes em território nacional, e começo por adicionar linhas. Por exemplo, vamos preencher aqui algumas linhas. A linha número 1 vai ser para um sujeito passivo de IRS que nos emitiu ao longo do ano recibos verdes. Ou seja, a nossa entidade foi pagadora de rendimentos da categoria B. Agora vai identificar essa pessoa com o seu número de contribuinte. Eu vou colocar aqui um número de contribuinte, obviamente, inventado. E depois coloco os rendimentos do ano, considerando eu que vou declarar os rendimentos de 2020. Não há rendimentos de anos anteriores, portanto, ou já foram declarados e serve apenas como obrigação agora declarar os rendimentos para este sujeito do ano 2020, agora em 2021. Vamos imaginar que esta pessoa recebeu da nossa empresa 5.000 euros em recibos verdes. O tipo de rendimento é o código. Então nós clicamos e os rendimentos da categoria B
tem como código a letra B, nesta lista de códigos. Temos que identificar o local de obtenção do rendimento, pode ser o continente, a Madeira, os Açores, o estrangeiro, é, por exemplo, o continente, e depois a retenção, ou de IRS ou de IRC, aqui é de IRS, porque é um sujeito passivo da categoria B. Na categoria B, as retenções elas são ou a 25%, ou a 16,5%, ou a 11,5%, ou a 20%. No caso concreto de trabalhadores independentes cuja atividade conste da lista do artigo 151 do Código do IRS, a retenção é de 25% quando os rendimentos ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 53 do Código do IVA, atualmente 12.500 euros. Pode ter este sujeito passivo, e com certeza que deve ter rendimentos de outras entidades. E, portanto, vou considerar que estava obrigado ao mecanismo da retenção na fonte, porque já havia ultrapassado o limite anual dos 12.500 euros. A retenção, considerando eu que este trabalhador independente tem uma atividade que consta da lista anexa das atividades ao artigo 151 do Código do IRS, faz retenção de 25%. Então, 1.250 durante o ano. Depois vou colocar um outro trabalhador independente, vamos supor que o número de contribuinte era este. O rendimento foi, por exemplo, de 3.000 euros. Trata-se da categoria B e este obteve igualmente no continente o seu rendimento, mas não fez qualquer retenção na fonte. E, portanto, mesmo que não façam retenções na fonte, terão que ser na mesma declarados pela entidade. A entidade apenas coloca o rendimento do ano. E nós sabemos que os trabalhadores independentes que não alcancem o limite anual previsto no artigo 53 do Código do IVA, atualmente em 2021 está em vigor o limite de 12.500 euros, estão dispensados da retenção na fonte, ou seja, se quiserem, não fazem. E, portanto, não fez porque estou a supor que não alcançou o limite e, portanto, era um sujeito passivo isento de IVA e também dispensado da retenção na fonte. Agora vou colocar, por exemplo, a identificação fiscal do senhorio desta empresa. Vamos supor que a identificação fiscal era esta. Tudo sujeitos passivos de IRS. O rendimento do ano foi, por exemplo, de 15.000 euros. Foi aquilo que pagamos a este senhorio em rendas, por exemplo, do contrato de arrendamento que nós temos em relação aos escritórios onde desenvolvemos a nossa atividade ou parte dela. Os rendimentos prediais são rendimentos da categoria F prediais, e vamos considerar que foi obtido no continente. As retenções na fonte aos prediais são à taxa de 25%. Portanto, 25% de 15.000 serão 3.750 euros, a retenção na fonte. A autoridade tributária agora fica com o conhecimento declarativo, a partir da nossa entidade, que este senhorio, com este número de contribuinte, recebeu de nós 15.000 euros no continente e que foram retidas 3.750 de IRS. Estes valores serão valores que já virão agora pré-preenchidos quando este senhorio entregar o seu IRS, a sua declaração modelo 3 e respectivo anexo F.
Outros rendimentos, como rendimentos, por exemplo, de capitais. Capitais será a categoria E, quando a nossa empresa paga juros, lucros, dividendos. Há que declarar os destinatários ou titulares desses rendimentos que os receberam e o valor e as retenções na fonte. Quando se tratam de rendimentos de capitais, as retenções na fonte, por norma, são à taxa de 28%. Agora, para concluir, vou colocar, por exemplo, uma retenção em sede de IRC. Então, há a empresa cujo contribuinte ou número de identificação fiscal é o 506, 507, 508. Portanto, quando começa por 5, trata-se efetivamente de um sujeito passivo, a empresa. Vamos supor que também pagamos prediais a uma empresa, temos um contrato de arrendamento com uma outra empresa, à qual pagamos mensalmente uma renda, porque estamos a usar um armazém, por exemplo, um escritório. Essa renda, na sua totalidade, foi de 25 mil euros. E aqui o código, vamos ter que consultar as instruções, porque quando estamos a falar de IRC, estamos a falar do artigo 94 do Código do IRC, conforme eu já mostrei. Então, o ideal é consultar as instruções da declaração modelo 10 e verificar quais são os códigos que existem, porque existem os códigos para efeitos de IRS e existem os códigos para efeitos de IRC. E nada melhor do que consultar aqui nas instruções os códigos. Temos os códigos do trabalhador ou do trabalho independente, que são aqueles que têm a letra B. Temos os códigos dos capitais, aqueles que têm a letra E. Dos prediais, aqueles que têm a letra F. Da categoria G, da categoria H, das pensões, e depois, um pouco mais à frente, temos os códigos para rendimentos sujeitos à retenção na fonte de IRC, que são os R's. E, por exemplo, quando temos rendimentos prediais, em conformidade com a alínea C, número 1 do artigo 94 do Código do IRC, para anos de 2020 e seguintes, temos que colocar o código R3. Mas o ideal é, quando estamos a preencher esta declaração, termos connosco estas instruções todas para sabermos exatamente se os códigos foram colocados corretamente. Então será o código R3 para declarar as retenções na fonte de prediais. E quando estamos entre empresas, sujeito passivo de IRC, código R3. Aqui está ele. Depois, obtido no continente, e também a taxa de retenção na fonte é igualmente de 25%. E, portanto, será 25% vezes os 25 mil euros, foram retidos 6.250. A autoridade tributária fica agora com esta declaração que nós pagamos à entidade 506, 507, 508, um montante de 25 mil euros de prediais, em conformidade com o artigo 94 do Código do IRC, em sede de IRC, e no continente, e foram retidos 6.250 em sede de IRC. E esta informação é uma informação que virá pré-preenchida, depois, quando esta entidade a entregar até ao final de maio, conforme eu já vos tinha mostrado nas obrigações declarativas de maio, a sua declaração modelo 22, que é a declaração que as entidades sujeitos passivos de IRC terão que entregar no mês de maio, ou até ao final do mês de maio. A declaração de rendimentos das empresas. Deste modo, a declaração modelo 10, claro que eu fiz aqui um exemplo muito simples. Se esta empresa tivesse várias pessoas, eu teria que colocar aqui toda a lista da categoria B, depois da categoria F, depois da categoria E, depois da categoria G, dos incrementos patrimoniais.
até chegar aos sujeitos passivos de IRC, que nós devemos fazer por ordem da letra da categoria. Ora, desta forma, a categoria B totalizou 1.250 euros de retenções, uma vez que este segundo simplesmente não fez. Os prediais totalizaram 3.750 e os prediais em termos de IRC totalizaram os 6.250 euros. Significa isso que no quadro número 4 teremos os totais. Então, para a categoria B, conforme referi, 1.250. Para os rendimentos prediais, 3.750. Se tivéssemos pago rendimentos de capitais, como eu já referi, juros, dividendos, distribuição de lucros, os rendimentos de capitais, na sua generalidade, fazem uma retenção a 28%, o total da retenção seria colocado aqui no 0,3%. Fizemos ao nível do IRC, em conformidade com o artigo 94, onde estão lá também os prediais. Quando nós pagamos, por exemplo, uma renda a uma outra empresa, é aqui no quadro campo 08, onde se coloca o total das retenções na fonte. Depois o total dá 11.250, o total de retenções na fonte que a empresa fez e que confere com o detalhe do quadro 05, 11.250. Seguidamente, para concluir, teríamos que indicar o tipo de declaração, a primeira declaração do ano, quando entregue, obviamente, dentro do prazo. Depois, a identificação do sujeito passivo, o número de identificação fiscal do contabilista certificado e o número de identificação fiscal do representante legal da empresa. Depois de tudo preenchido, há que validar e entregar. Se bem que eu aconselho a nunca se esquecerem, antes de tudo, antes de fazer o validar e o entregar, a gravar a declaração para que, se ocorrer alguma anomalia, mesmo em termos de portal das finanças, não tenhamos que voltar a preencher tudo novamente. Então, gravando no nosso computador, depois fazemos validar, não tendo erros, fazemos entregar. Esta é a declaração modelo 10. Obviamente que quando nós temos o recurso a um software, nós utilizamos esse mesmo software para a criação de um ficheiro que depois será guardado pelo sistema informático no nosso computador, numa pasta devidamente criada para o efeito, para que depois possamos fazer o upload desse mesmo ficheiro. Por exemplo, no SAS for Accountants, que é a aplicação que nós trabalhamos nos cursos práticos da Certform, a declaração modelo 10, ela é elaborada aqui na parte direita da relação de declarações que poderão ser ou que deverão ser criadas no sistema. E a declaração modelo 10, ela é objeto da preparação, da emissão, de forma a que a mesma fique devidamente criada em ficheiro, para que depois possamos fazer o upload a partir do portal das finanças e não tenhamos que estar a preencher lá conforme eu agora fiz. Eu fiz porque, efetivamente, assim fica explicado como é que funciona o portal das finanças na entrega desta mesma declaração. Fica então feita assim uma breve análise à declaração modelo 10, prazo até ao dia 10 de fevereiro, mas excepcionalmente em 2021 e a de 2020 ela é entregue até ao dia 25 de fevereiro, conforme podemos visualizar
no calendário fiscal que apresentei. Resta-me agradecer muito o facto de ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.